E aí, meu amigo, minha amiga do Olho no Estágio, como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Vamos passar mais um tempinho juntos aqui, bem curtinho, falando sobre teoria das normas, eficácia e aplicabilidade. Seguinte, pessoal, esse tema é bem recorrente no seu seletivo, não necessariamente no seletivo do Ministério Público, mas ultimamente tem caído demais. Caiu no exame 27 da Defensoria, esse de agora, caiu também nesse último seletivo do Tribunal de Justiça e já havia caído nos outros seletivos em anos anteriores. Então, nada impede de cair de novo. Então, vamos lá, sem enrolação, vamos falar sobre esse tema aqui. Seguinte, pessoal, quando a gente fala de teoria das normas, eficácia e aplicabilidade, a gente está falando na classificação do José Antônio da Silva sobre as normas, como as normas são classificadas quanto à sua eficácia e aplicabilidade. São três, pessoal, são três classificações. A primeira delas é a eficácia plena, a mais fácil de saber e a que tem sido objeto de questões nos últimos seletivos. Quando nós falamos de eficácia plena, pessoal, nós estamos falando de uma norma que tem aplicação direta e imediata, o que significa dizer o seguinte: a partir do momento que a gente tem uma norma constitucional que entrou em vigência, ela já nasce produzindo seus efeitos, ou seja, ela já nasce funcionando. João Pedro, existe norma que nasce e não está apta a produzir os efeitos? Existe, a gente vai ver mais adiante. Além da aplicação direta e imediata, a aplicação da norma de eficácia plena é integral, ou seja, ela não vai poder ter a sua abrangência reduzida. A gente pode falar que ela é, entre aspas, absoluta. João Pedro, me dá um exemplo para ficar mais fácil. Dou agora, meu amigo, minha amiga. O exemplo perfeito de uma norma de eficácia plena é o artigo 2º da Constituição Federal, que fala sobre o princípio da separação dos poderes. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, pessoal, percebam que quando entrou em vigência o artigo 2º da Constituição Federal, já houve a separação entre legislativo, executivo e judiciário. E eu digo mais, esse artigo não pode ter sua abrangência reduzida. Inclusive, já antecipando uma observação do futuro, a separação dos poderes é uma cláusula pétrea. João Pedro, o que é uma cláusula pétrea? São aquelas matérias que não podem ter seu direito reduzido. Você não pode reduzir a separação dos poderes, porque ela está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal. O artigo 60, parágrafo 4º fala o seguinte: não haverá emenda à Constituição tendente a abolir, e aí uma dessas coisas que não podem ser abolidas é a separação dos poderes. Então perceba que ele não vai poder ter a sua abrangência reduzida. A separação dos poderes não pode ter a sua abrangência reduzida. Não se confunde de maneira alguma com as normas de eficácia contida, pois embora elas sejam semelhantes no quesito da sua aplicação direta e imediata, ou seja, em nascer produzindo seus efeitos, a norma de eficácia contida, ela vai poder ter a sua abrangência reduzida. João Pedro, me dá exemplos para eu entender o que você está falando. Dou três, os três típicos que caem em provas. Olha o artigo 5º, inciso 16. Vamos perceber um negócio juntos. Ele está falando aí, pessoal, do direito de reunião. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Aí eu quero que vocês façam duas observações, pessoal. Percebam quantas restrições nós tivemos nesse artigo. Não pode haver armas, tem que ser em local aberto ao público, não pode frustrar outra reunião e tem que ter prévio aviso. Vocês percebem que o direito de reunião está tendo a sua abrangência reduzida diante das exigências que a norma constitucional está fazendo? Então, aí está configurada uma norma de eficácia contida. A segunda observação que eu quero que você leve, que te ajudaria inclusive a acertar a primeira questão de direito constitucional no último seletivo da Defensoria,
essa parte aí, ó, independentemente de autorização. Percebam que o direito de reunião não exige autorização, exige apenas prévio aviso, além das outras exigências que a gente falou. Outro exemplo perfeito é o artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, o artigo 5º traz para a gente uma norma que nasce produzindo efeitos. É livre você exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. No entanto, tem uma redução da sua abrangência, porque a gente tem que atender às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, por exemplo, para você se tornar advogado, você tem que passar pelo exame da OAB, na primeira e na segunda fase. E aí sim, você vai atender às qualificações profissionais que a lei estabelece. E só assim, tão somente dessa forma, você poderá exercer a advocacia. Então, perceba que aí está configurada uma norma de eficácia contida. Outro exemplo também, no artigo 5º, inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Perceba que o direito de livre locomoção no território nacional está condicionado ao tempo de paz, pois em tempo de guerra você não vai poder exercer esse seu direito, apesar de ele nascer produzindo seus efeitos. Certo, pessoal? Não confundam, por favor, norma de eficácia contida com a norma de eficácia limitada, o que é muito comum. Mas eu espero que depois da aula de hoje, esse erro não aconteça mais. A eficácia limitada ela é diferente de todas as outras, porque a aplicação dela é indireta e imediata. O que significa dizer, pessoal, que ela vai precisar de uma regulamentação infraconstitucional, ou seja, ela vai precisar de uma regulamentação fora da Constituição Federal, em outra lei. E para ajudar você a identificar uma norma de eficácia limitada, tenha o seguinte em mente. As normas de eficácia limitada são normas programáticas. E o que são normas programáticas, João Pedro? São aquelas normas que se manifestam como promessas do Estado. Então, por exemplo, pessoal, o artigo 6º da Constituição Federal vai falar dos direitos sociais, que é um dever do Estado de promover. Então, ali está presente uma norma programática. O artigo 3º da Constituição fala quais são os objetivos da Constituição Federal. E é o Estado quem deve correr atrás desses objetivos. O artigo 196 fala do direito à saúde, e é o Estado quem deve promover a saúde. Mesma coisa com o artigo 205, que é o do direito à educação. É o Estado quem deve promover. Então, quando estivermos diante de promessas do Estado, ou seja, de normas programáticas que necessitam de regulamentação infraconstitucional, nós vamos estar diante de uma norma de eficácia limitada. E aí eu trouxe duas questõezinhas para a gente resolver. Olha a questão que caiu na Defensoria Pública em 2024. Analise as afirmações a seguir. Nos termos do artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente marcada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Quanto à redação do artigo, pessoal, tudo absolutamente correto, vírgula, sendo norma de aplicação imediata e direta. E aí, pessoal, esse inciso 1 está correto? Esse inciso 1, pessoal, está correto? Sim, o inciso 1 está correto. A gente está falando de uma norma de eficácia contida. E as normas de eficácia contida têm aplicação imediata e direta. Inciso 2. Trata-se de uma norma de eficácia plena. Aí está errado, pessoal. Está errado. Porque, percebam, nós temos várias restrições aqui, várias reduções à abrangência desse dispositivo. Tem que ser sem armas, tem que ser em local aberto ao público, não pode frustrar outra reunião, tem que ter prévio aviso. Lembrando também que tudo isso independentemente de autorização. Então, o inciso 1 está correto, mas o inciso 2 está errado, porque aí é uma norma de eficácia contida e não uma norma de eficácia plena.
Então, o gabarito dessa questão é letra D. Apenas a 1 é verdade. E aí eu também quero que você leve essa observação e também marque na sua Constituição Federal o artigo 5º, parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Já antecipando um pouco o tema direitos e garantias fundamentais, que estão lá no artigo 5º, todos eles vão ter aplicação imediata. O que significa dizer, pessoal, que todos os dispositivos que estão no artigo 5º da Constituição Federal só podem ser ou de eficácia plena ou de eficácia contida. E aí, a grandíssima maioria vai ser eficácia contida. Fechou? Então, vamos avançar. Última questãozinha aqui para a gente praticar. Tem eficácia limitada a norma constitucional que prevê. Pessoal, antes mesmo de compreender, eu quero que você procure nas alternativas o nome Estado. Você vai encontrar e vai marcar corretamente a letra D. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Sempre que falarem de norma de eficácia limitada, pessoal, você vai procurar uma promessa do Estado ou então o próprio nome do Estado. Fechou? Mas aí vamos analisar as alternativas. Letra A. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Falamos sobre isso, né, pessoal? Isso é uma norma de eficácia contida. Letra B. A lei penal não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. É uma norma de eficácia plena. Letra C. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente da autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Pessoal, para início de conversa, o enunciado da letra C, a redação da letra C, já está errado, já está em desacordo com o artigo que fala sobre isso. Letra E. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Pessoal, isso é uma norma de eficácia plena. Então, com isso, a gente encerra mais um tema para a sua prova. Estou animado, espero que você também esteja para continuar estudando Constitucional e nos vemos na próxima aula. Valeu, falou!